Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez eu quero falar sobre a nossa luta, né? A nossa luta, a Bíblia diz que não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra situações espirituais organizadas, né? Hierarquicamente. E muitas vezes a gente pensa que está lutando contra pessoas, né? Mas, na verdade, a gente tem que estar lutando contra o inimigo, o arqui-inimigo, né, do povo de Deus e também de Deus, claro. E a gente tem que saber lutar contra essas fortalezas que têm se levantado. Muitas vezes a gente está passando uma luta, não sabe de onde ela vem, né? Uma luta, surge uma situação emocional, você não sabe por que daquela angústia, daquela aflição, daquela ansiedade, né? Muitas vezes depressão, sabe? A nossa alma é atacada, né? Constantemente. Se você já sentiu isso, deixe nos comentários. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente passa por esse trampolim e fica se questionando. E não para pensar que, na realidade, existe uma situação espiritual que está agindo, né? Muitas vezes desapercebidas por nós. A gente não está ainda, não caiu a ficha, né? Ou seja, nós estamos, só um minutinho, pessoal, lutando contra, muitas vezes, né? É assim, tipo, quando você sabe contra quem você está lutando, é bem mais fácil você combater o inimigo quando você sabe de onde ele está vindo, né? Em que área ele está agindo na nossa vida. Então, o inimigo ele age muito na mente do ser humano, ele age muito nos sentimentos do ser humano. Ele se utiliza de palavras que você escutou e não gostou. Ele vai trabalhando aquilo ali na nossa vida para que a gente vá se fragilizando, vá sofrendo e fique, né, como bola de ping-pong nas mãos dele, sabe? Então a nossa luta é essa, sabe? Nós estamos em guerra espiritual. O inimigo nunca vai levantar a bandeira, embora ele esteja vencido, né? Foi vencido na cruz, todo o poder está em Cristo Jesus, mas ele fica lutando, né? Ele fica lutando contra, ele não pode lutar contra Deus, então ele luta contra os filhos de Deus. E também, não se engane, ele não fica só lutando para destruir os filhos de Deus, não. Ele fica lutando para destruir todo ser humano na face da terra. Aqueles que são a imagem e semelhança do Criador, né? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal. Deixa eu ver se está aqui o negócio aqui do canal. Tá aparecendo não? Canal, só um minutinho aí, ok, pessoal? Deixa eu ver aqui, YouTube, né? Deixa eu ver lá, pra você assinar o canal. Aí, ó, tá aparecendo agora. Assine o canal e ative também as notificações, né? Ajude esse canal a crescer, porque eu acredito que muita coisa que eu falo aqui é importante para o seu crescimento espiritual, tá certo? Tá bom, pessoal? Vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte, pessoal, né? Eita, a palavra não é essa não, ó. Meu Jesus Cristo. Só um minutinho, pessoal. Eu já vou corrigir isso aqui. Vocês não se aperreiem não saia daí não, viu? Deixa eu ver aqui onde é que tá as palavras. A palavra tá por aqui. Pronto, tá ali, ó. Pronto. Já mudou, tá vendo? Aqui é tudo, a gente faz tudo aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê justamente essa questão aí, né? O príncipe das trevas deste século, ele está agindo, ele está atuando, né? Ele ainda ele é um derrotado, assim, que tipo, foi derrotado, sabe? Mas ele não tem aquela luta aí dos ringues, né? A pessoa foi derrotada, mas ela não continua lutando, né? A mesma coisa é o inimigo.
O inimigo ele foi derrotado na cruz, mas ele continua lutando, né, no mundo espiritual. Esses seres, ou entidades, ou espíritos, ou demônios, como você queira entender, né, são todos seres do mal. São seres do mal. Eles estão aqui descritos de uma forma hierárquica, né? Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade, né? Tudo isso é uma hierarquia espiritual que se distribui no mundo todo de uma forma organizada para lutar contra tudo que é o bem, entende? Por exemplo, ele luta contra a família. Como é que ele luta contra a família? Claro, destruindo os valores da família, entende? Aí você vê o casamento, né? Muita gente hoje já não acredita mais no casamento, porque isso é um trabalho dele, entendeu agora? Aqueles que estão casados, muitas vezes, ele procura destruir, né? Muitas vezes o marido diz alguma coisa que a mulher não gostou, aí o diabo vai, olha, não tá vendo tu? Às vezes o marido é aquela pessoa tão boa, né? Até um dia dele dizer assim, olha, a gente tá passando aí por uma situação financeira meio difícil, vamos aí suspender os cartões de crédito. Uma coisa simples, muito simples mesmo. O diabo diz logo, olha, tá vendo que ele não te ama? Entendeu? Então, o diabo ele trabalha com sugestões. Não foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse. Porque no dia que tu comeres, sabe, tu vai ser igual a Deus. Tu sabe o que é ser igual a Deus? Poxa, tu vai ser a poderosa. Vai ser o poderoso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ele distorce as coisas. Levou Jesus para ali o pináculo do templo e disse, olha, pula daqui. Entendeu? Ele trabalha sugestionando as pessoas, manipulando a mente, entende? Que é para a pessoa justamente fazer aquilo que não é para ser feito e depois, né, ficar batendo cabeça. Certo, pessoal? Então, a nossa luta hoje, mais do que nunca, né, tanto no sentido espiritual, político, sentido familiar, em todos os sentidos, por trás existem forças maléficas, fortíssimas, que estão a todo vapor para destruir a nossa vida, nosso ministério, enfim. Sabe, existe toda uma situação arquitetada. Já existe, né, uma perseguição muito forte, muitas pessoas não têm se apercebido na rede social, principalmente aqui no YouTube. Uma perseguição muito forte contra os cristãos, né, para trazer descredibilidade cada vez mais em cadeia, sabe? Organizados, eles estão se organizando para trazer uma imagem do cristianismo para a sociedade, trazer uma imagem negativa. Então, muitos aqui que se dizem cristãos, né, estão sendo porta-voz do cão, do diabo. E eles dão muita audiência porque o próprio povo de Deus dá audiência para esse povo, né? Quando você vê essas pessoas comentando mal, falando mal da igreja, falando mal dos líderes e tudo mais, aquela coisa toda, são pessoas que acham que estão fazendo bem. E quem está vendo aquilo acha, é mesmo assim, coisa assim desse tipo. Mas eles estão contribuindo para enfraquecer a igreja, para denegrir os líderes e coisas assim desse tipo. Você já viu aquele ditado popular que diz assim, que roupa suja se lava em casa? Você já viu esse ditado? Pronto. Então, os nossos problemas, que não são poucos, né? São muitos nossos problemas. Só um minutinho, Brasil. Deixa eu só aumentar esse ruído aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ok? Isso a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Vai aprendendo com o tempo as coisas. Entendeu? Já viu aquele ditado que diz assim, que roupa suja se lava em casa? Pronto. As pessoas estão lavando roupa suja na internet. Isso é trabalho do inimigo, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? E muitas pessoas não estão se apercebendo disso.
Então talvez você esteja passando por uma grande tentação. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é uma pessoa que tem um coração íntegro, mas está passando por uma tentação, sabe? Então muitas vezes o inimigo ele levanta situações, sabe? Ele, se for uma tentação externa, porque tem a tentação interna, que é aquela tentação que a gente sente aquele desejo, aquela força, aquele domínio, aquele governo querendo levar a gente, né, para, digamos assim, para o adultério. Quem é solteiro para a prostituição, né, para se corromper, né? Muitas vezes você tem uma oportunidade, você vê muito dinheiro dentro de você e você sente aquele... São tentações, né? Muitas são internas, mas muitas são externas. E são oportunidades que o inimigo ele coloca diante de você e que você fica ali muitas vezes, né, em cima do muro, né? Então muitas coisas surgem. O inimigo é assim, ele é sujo, sabe? E ele quer derrubar você. Aí você tem que entender o seguinte, que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todas essas hierarquias aí, né, malignas, que são os principados, né? Principado, o que é o principado? O principado é um tipo de hierarquia que ela está justamente dominando na área política. Entende? Principado vem de príncipe, de poder, de poderio, né? Ele age muito na política, sabe? Aí como é que ele age? É a pergunta que você faz. Age através das ideologias, né? Principalmente na questão, sabe, de ditaduras, sabe? Na questão de desconstruir os jovens, as crianças, a família, o casamento, o direito à vida, né? Como a questão do aborto. E também eles vão mexer na questão, né, espiritual. Vão mexer. Vão mexer porque o que acontece? Eles estão ali, né, mas eles nos odeiam. Eles nos odeiam. Então, o principado é esse, é o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia era um demônio, aí em Daniel. Ele não era uma pessoa, era um demônio. Ele estava onde? Nas regiões celestiais. Aí foi enviado Miguel e o arcanjo Gabriel, ou foi ao contrário? Eu sei que foi enviado 2 seres poderosos vindos do trono de Deus. O segundo, ele rompeu e venceu aquele príncipe. Entendeu agora? Então é isso, pessoal. O mundo espiritual é muito organizado, o inimigo é organizado. Para destruir. Cada um deles, cada principado, cada potestade, cada grupo tem uma missão. Um trabalha na área do alcoolismo, outro trabalha na área da prostituição, outro trabalha na área da corrupção, outro trabalha na área para desconstruir a sociedade, outros trabalham na mídia. Enfim, eles se autodistribuem na política de uma forma geral, sabe? E qual é o nosso papel? É claro, orar, né? E ocupar os espaços vazios. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.